terá o seu corpo desfigurado, como lembrança eterna do seu pecado. E o que morreu em Cristo terá o seu corpo totalmente restaurado à perfeição. Eis a minha esperança, irmão. Deus é bom nas suas promessas. Eu me regozijo. Ok, deixa eu colocar isso para você entender um pouquinho mais. Uma vez eu levei a minha igreja em São Paulo, na igreja de Tietê, reverendo Heber Campos. Eu tenho dito que para mim, hoje, na atualidade, Heber Campos é o maior teólogo sistemático existente no Brasil. Ano que vem ele deve vir a Sebi novamente, para uma palestra. Para mim o cara é genial nessa área sistemática. E o que ele está produzindo, em termos de literatura, em breve deve torná-lo um dos maiores teólogos no mundo, porque ele está respondendo questões que ninguém até agora escreveu para responder. A última série do cara agora foi sobre o que aconteceu no Éden. Como era na criação e o impacto do pecado sobre a vida do homem. Ele está respondendo perguntas assim, do tipo: e aí, onde que foi parar o jardim? E tudo com consistência bíblica. Aí eu levei o Heber para falar na minha igreja. Tinha acabado de sair o livro dele sobre as duas naturezas do Redentor. Um calhamaço, quase 500 páginas o livro. Aí ele estava dando a palestra lá em Tietê, e foi a primeira e única vez que eu vi o Heber Campos cansado. E nós entregamos a palavra para ele 9h10 da manhã. Era 11h45, o pessoal da igreja perguntando. E aí ele olhou para o pessoal da igreja e disse: irmãos, eu nunca vi isso de uma igreja ficar até uma hora dessa fazendo perguntas e sem nenhuma previsão de acabar. E eu estou cansado. E ele pediu para o pai porque estava cansado. A igreja que eu pastoreava lá era paulada, os caras perguntavam mesmo. E ele disse uma coisa que me ajudou a entender bem isso daí. Ele disse o seguinte: você já se perguntou por que quando Jesus ressuscitou, algumas passagens dizem que ele, estando ao lado das pessoas, elas não o reconheciam? Alguns acham que isso aí é alguma coisa mística. Ele disse: não, vamos voltar na questão do Redentor. Uma das profecias sobre o Redentor é que ele seria feio. Isaías 53. Ele seria um homem sem formosura e seria por isso rejeitado também pelos homens. Jesus não era esse gatão bonito de olhos verdes. E depende. Tem filme que é azul, tem filme que é verde, loirão, cabelo bem tratado, chapinha. Não. Jesus não era esse cara bonitão que passa no cinema. Ele era feio. Do ponto de vista estético, ele era feio. Isso é uma constatação bíblica. Por que ele era feio? Isaías ainda diz: porque ele seria homem de dores, em quem Deus se aproveu moer os nossos pecados. Então, no corpo desfigurado do Cristo, nós vemos a implicação do pecado. Aí agora ele morre e ressuscita. Como veio o corpo dele?
perfeito. Somente com as marcas da crucificação, para nos lembrar duas coisas. Primeiro, é um corpo provisório até o corpo glorificado. Segundo, é o testemunho de que ele realmente ressuscitou em corpo. Mas o corpo dele estava livre das dores do pecado que ele levou sobre si. Por isso, as pessoas não reconheceram. Está entendendo? O mistério é profundo sobre isso, o mistério é grande. Quando o Eberton falou isso a primeira vez, eu fiquei assim, caramba. E não é que eu nunca tinha prestado atenção nisso. Mas quando a gente vai, rapaz, principalmente as mulheres, né? Fazem qualquer coisa lá, nossa, está diferente. Agora tu imagina um corpo todo restaurado. Bom, então nós vamos ter a idade aparente, provavelmente de 30 anos, e os que estão em Cristo, um corpo trazido à sua perfeição, e os que não estão em Cristo, a deformação corpórea. Quando eu dava essa aula para os adolescentes da minha igreja lá em Tietê, vejo para vocês, eu passei 2 anos estudando teologia com os adolescentes da minha igreja, e 2 anos com as crianças. Foram 2 anos. Aí eu dizia para as adolescentes da minha igreja, não fica olhando para a Gisele Bündchen não, porque se ela morrer sem Jesus, essa vai ser a principal dor dela. O ídolo em torno da estética provocará nela uma dor eterna. Porque lembre-se, não será tirado de você a lembrança da sua vida nessa terra. Esse é um dos problemas e essa é uma das dores do homem rico. Ele tem a lembrança de tudo que acontece. E você terá que conviver eternamente com a sua lembrança. Deixa eu ser um pouquinho mais duro. Você vai ter que conviver eternamente com a sua consciência. Como diz? Deus é bom, irmão, quando nos salva. Até da nossa consciência Ele nos limpa. Aleluia. Deu para entender esse ponto? Alguma dúvida nesse ponto? O ímpio lembrará de todas as coisas ruins de uma forma intensiva. Os salvos não. Os salvos não. Eles terão as lembranças boas da obra de Deus. Tudo aquilo que foi experiência do pecado será anulado na nossa lembrança, porque o mal não existirá mais. Então eu não poderei conviver com a lembrança do mal. O mal será extinto definitivamente. Agora o ímpio não. Ele vai ter que conviver com a lembrança do mal. Ok? Pastor Marcelo, manda o mistério. O texto que fala muito bem dessa diferença de corpo e corpo é esse de 1 Coríntios, capítulo 15, do 35 ao 49, fala dessas diferenças. Sim. 1 Coríntios 15, né? 15. Ok. 35 ao 49. Que é um texto que eu acho muito interessante, só para o final dele. Peguem sua Bíblia e dê uma olhada. O final desse texto tem uma coisa que eu acho muito engraçada. Porque o texto termina no versículo 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, como vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Aí os caras pegavam isso quando eu era pastor da presbiteriana, para fazer sermão de estímulo aos irmãos para trabalhar. E o texto não está falando disso. Ele está falando da bendita esperança. Desgaste a sua vida no reino, porque a promessa é de que vai haver uma ressurreição e ela será a nossa recompensa. E aí os caras, não, o seu trabalho no Senhor será recompensado. Os caras já pensavam nessa vida. Não, o texto não está falando nada dessa vida, está falando que é lá no futuro. É por isso que um Lázaro pode morrer miserável, totalmente pobre, e ele verá no céu a recompensa de fato dessa vida em Deus. Ok? Muito bem. Quando então
o juízo terminar, quer dizer, à medida que Deus for dando a sentença de cada um, então haverá transformação corpórea. É aí que vem o chamado corpo glorificado. Então, examinemos essa questão também. De uma perspectiva bíblica, quantos corpos nós teremos até o dia do juízo? Nós vamos ter o corpo, é o inimigo. Nós vamos ter o corpo corruptível, depois o corpo transitório, e então o corpo glorificado. Ou seja, em todo o projeto de Deus, o ser humano vai receber 3 corpos diferentes. Ok? Esse transitório é para que eu viva no céu ou no inferno até o dia do juízo. Porque ninguém vai em espírito para o céu nem para o inferno. Não existe fantasminha no céu. Existem pessoas em corpo, tanto no céu quanto no inferno. Ok? Tranquilo também esse ponto? O que foi, Virginia? Estou dizendo que tudo isso é muito doido, né? Assim, para perceber que É muita piração, né? 3 corpos. É, a cachaça é doida. Ai. Nós, na verdade, teremos 3 corpos. Há uma tese de que o corpo transitório, ele na verdade não existirá, que haverá uma exceção até o corpo glorificado. Porém, não é isso que a gente vê na Bíblia. Enoque foi trasladado em corpo, Elias foi trasladado em corpo. No Monte da Transfiguração, o Senhor encontra com Elias e Moisés, que deixou o corpo aqui na terra, e Pedro pergunta se ele queria que fizesse uma tenda para 3, para Jesus, Elias e Moisés. Mas se Moisés fosse espírito, para que tenda? O rico está lá sofrendo com o corpo. Diga, Marcelo. No Apocalipse, a medida do quinto selo, fui debaixo do altar, a alma daqueles que se decapitados e mortos e clamaram: julga e vi nosso sangue e a vista na terra. Desse jeito. Então, essa tese de que haverá uma exceção, ela é desnecessária. Na verdade, existe um corpo próprio para vivermos o estágio intermediário, ainda que esse estágio intermediário não seja o purgatório. A Igreja Católica, ela estava certa na declaração de que existe um estágio intermediário. Tanto é que os reformadores ensinaram também. A confissão de fé da Igreja Presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, declara o corpo um estágio intermediário. O que a Igreja Católica errou foi achar que esse estágio intermediário era um purgatório e que lá ainda tinha chance de salvação. Não tem. Já foi. Passou. Ok? Muito bem. Como será o corpo glorificado? Só Deus sabe. Nós vamos fazer uma menor ideia de como será isso. A gente só sabe que é um corpo que poderá desfrutar 100% de tudo aquilo que Deus criou. E será um corpo melhor que o de Adão. Porque Adão ele estava sujeito ao pecado, esse não estará mais sujeito ao pecado. Então, você vê que o mistério é grande. Um exemplo desse corpo que Cristo nos dá é quando ele ressuscita e a casa estava fechada. Então, se você entende a arquitetura das casas na Palestina no primeiro século, eram 4 paredes e uma porta, não tinha nem janela. Então, quando eles entraram, fecharam a porta, não tinha por onde entrar. E aí, de repente, Jesus aparece no meio deles, em corpo.
não é instruído. Então ali nós já começamos a ter uma visão de que haverá algo diferente, realmente. Daí não fique você também pensando o que você poderá aportar para esse corpo. Uma vez que esse mundo não será todo destruído, e nós habitaremos nesse mundo junto com o cosmos criado e redimido, então provavelmente nós vamos ter casas no novo céu e nova terra. E aí você vai dar um susto no fulano, ele está sozinho lá, através da parede. Ai! Não, né? Vou esperar o terminar o novo céu. Ok, sétimo ponto, ou sétimo fundamento da literatura apocalíptica. Antes do juízo virá o Filho do Homem, o Messias, no caso, enviado da parte de Deus a fim de salvar o povo escolhido. Percebeu aqui a questão? A literatura apocalíptica já ensinava que Deus não vai salvar todos os homens. Ela já dizia que Deus não está interessado em todos os homens. Deus só tem olhos para os escolhidos. A literatura apocalíptica de João diz a mesma coisa. O que você acha que são 144 mil? Nós ainda não chegamos lá, chegaremos, mas rapidinho, para você entender. 144 mil é um número simbólico na literatura apocalíptica que se refere à totalidade do povo de Deus. Totalidade do povo de Deus. Ou seja, se é um símbolo, não é literal, ele representa a totalidade. Como que eles chegaram a essa conta? Simples. Os judeus tinham conceito que o povo de Deus estava nas 12 tribos. Essas 12 tribos então eram multiplicadas por 1000, porque 1000 é o número simbólico da literatura apocalíptica do todo. Toda a literatura apocalíptica, quando queria falar da totalidade de algo, usava o 1000 para se referir a esse todo. Então, na literatura apocalíptica, 12.000 seria o número do povo total de Deus. O que João faz? João só faz uma pequena mudança. Ele pega 12 Israel, representado por 12 apóstolos no Novo Testamento, representando a igreja agora gentílica, que dá 144. 12 vezes 12, 144. O que está faltando? O símbolo da totalidade, vezes 1000, igual 144 mil. Esse aqui é o símbolo. Por isso que ele representa a totalidade do povo de Deus. Agora, o que essa totalidade me diz? Mais uma coisa, que são poucos. São poucos que Deus vai salvar. Hein? Um de cada tribo. Representante de todas as tribos, pelo menos um. Ok? Entenda, isso não é radical. Lembra-se quando Pedro está falando dos dias de Noé, lá 1 Pedro 3. Ele diz, nos dias de Noé, foi lá Noé, pregou e tal. E quantas pessoas foram salvas? 8. E as outras? Deus deixou que se perdessem. 144 mil é muito até. Agora, lembre-se, é um símbolo da totalidade. Mas na mesma cena, diz que
se chegará diante de Deus uma multidão. E aí muitos acham que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A palavra grega para multidão refere-se a povos diferentes. Há muita gente de povos diferentes, de onde procederão 144 mil. Agora, também vai ter a ideia de que será muita gente, mas quando pensado no todo é pouco. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Hoje nós temos uma conta de que no mundo existem 7 bilhões de pessoas. Reúna 100 milhões de pessoas, você não dirá que é muita gente? Perto de 7 bilhões. Você entendeu o problema? É isso que 144 mil diz. São poucas pessoas, mas que dará a impressão de que são muitas porque virão de todos os povos. Mas quando eu penso na totalidade dos homens, serão poucos. Então ele vem, o Messias viria para salvar o povo escolhido. Escolhido. Ponto pacífico para mim isso. Ok? Ao salvar esse povo, ele conduzirá esse povo à verdade, pondo fim aos reinos tiranos. Em seguida, então, ele julgará a todos, trazendo liberdade ao povo eleito e reinando como um novo rei no paraíso. E a sua sentença é irrevogável. E aí a última questão, para encerrarmos essa primeira parte da introdução. Toda a literatura apocalíptica dizia que o fim de todas as coisas será por meio do fogo. É por isso que o mistério é de fogo. E isso será literal, irmãos. O fogo não será simbólico. Do mesmo jeito que Deus disse que ia destruir com a água, e com a água ele não mais destruiria, é verdade que nós aguardamos o fogo na hora do juízo. E aí, para os desavisados, principalmente os que assistirem esse estudo pela internet, pare com a maluquice de pedir batismo de fogo. Batismo de fogo na Bíblia é destruição da sua vida. Aquele que batiza com fogo, na verdade, destrói aquele que é batizado com fogo. Os malucos pegam lá o texto de Mateus. Pega sua Bíblia aí. Quando João Batista anuncia a vinda de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram de seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com Espírito Santo e fogo. Aí os malucos dizem: o fogo é o poder, irmão. Leia o restante. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar suas sandálias. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Quem é o trigo? Os que foram batizados com o Espírito, foram salvos. Quem é a palha? Os que ele vai batizar com fogo, vai meter fogo e queimar todo mundo e arrebentar na condenação. Pastor, então, labareda aqui. É bom, labareda tá bom.
Eu recomendo pro Lavaredo assistir aquele filme Os Quatro Incríveis, como é que é? Quarteto Fantástico. E tem um filme lá que é aquele que pega fogo, a tocha humana, ele aprende a resfriar e não tocar fogo mais em nada. Para com a maluquice. Para, você que está vendo aí pela internet, para com essa maluquice de pedir batismo com fogo. Você está pedindo uma opção na sua vida. Para com essa loucura. Os caras, em vez de lerem o texto, eles separam a palavra e saem caçando alguma coisa que justifique a maluquice da cabeça. Para com isso. Principalmente vocês que estão sendo instruídos, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vocês não estão mais na ignorância. Então não peça isso para o Senhor, porque agora você já sabe. Você já sabe. Eu não mandei estudar a Bíblia. O cara vai estudar a Bíblia, aprende, pronto, ele se lasca todo. E agora não pode continuar na sua ignorância. Tá certo? Ok. Hoje eu vou parar por aqui.